Boa noite, pessoal! Vamos começar, porque hoje o tema, só para variar, é muito importante também, porque hoje é a segunda parte da nosso encontro de mentoria ao vivo, que a gente vai falar sobre ciclos de estudos. Na semana passada eu já introduzi esse assunto, falamos boa parte dele, mas como é um assunto super importante e eu não gosto nunca de deixar esses nossos encontros muito longos, porque eu quero a tua atenção full aqui e também não quero tomar o tempo demais de ninguém. Então, vamos começar, porque as coisas que eu tenho para te dizer hoje são, assim, super importantes e podem realmente ser um divisor de águas na maneira como você está estudando. Aqui, a gente vai construindo esse conhecimento, né? O conhecimento, ele se constrói mesmo e é uma colchinha de retalhos. A cada semana, a gente vai estudando um assunto, vai comentando sobre um assunto, sobre estudo, para você aprender a estudar da melhor forma possível e você vai construindo isso para chegar na melhor forma que você puder estudar. Eu sempre lembro que o pessoal do plano de contingência é um plano de guerra mesmo, né? Então, a gente tem aí 3 meses até a prova. Tudo que eu te falo aqui é só você colocar em prática. Executa da maneira como eu tô te falando, porque vai dar certo, tá? Se for o caso de você seguir estudando mais pra frente, você vai encontrar ali talvez coisas, adaptar o que eu te ensinei, coisas que funcionam cada vez melhor pra você. Mas neste momento, se você tá estudando pro plano de contingência, vai fazer a prova da Marinha, do Exército, ou tá com algum concurso muito próximo, foca nisso que eu tô te falando, coloque em prática as coisas que eu tô te ensinando. Alguém me dá só um ok aí se vocês estão me ouvindo direitinho? Eu imagino que sim, né? Eu já entro aqui, já saio falando disparado e nem pergunto se vocês estão me ouvindo bem. Alguém só me dá um ok aí no chat, por favor, tá? Se quiserem deixar dúvidas aqui, podem deixar. Se não, gente, vocês têm o meu contato, vocês sabem que podem me mandar mensagem. Obrigada, Vitória, que tô sempre à disposição para responder vocês se ficar alguma dúvida, né? Então, na aula passada, né, no nosso último encontro de mentoria, eu falei sobre a importância da gente dar a mesma importância para as matérias. Por quê? Porque é normal que todo mundo goste de estudar a sua própria especialidade, gente. Se eu fosse escolher, eu também só estudaria a minha especialidade. E o que acontece? Na maioria dos concursos e nas provas, o que acaba definindo quem fica ou sai de uma vaga não é a tua especialidade, são as outras provas. Então, no caso do Exército, a gente tem conhecimentos gerais e na Marinha a gente tem conhecimentos gerais e redação. Então, a gente precisa dar a mesma importância para as matérias. E por que também? Porque por ser uma prova tão importante que pode definir quem fica na vaga, e normalmente é quem define, é importante que você construa essa base sólida de conhecimento na parte de conhecimentos gerais. Então, não deixa de lado. A gente falou sobre a técnica da linha do tempo, de você colocar ali tudo que você vai estudar, ciclar as matérias, né? Então, hoje eu quero conversar contigo sobre o que fazer quando realmente você sentou para estudar. Então, você já tá com tudo organizado, teu material tá separado, você já sabe o que você vai estudar naquele momento, né? Porque o planejamento já foi feito, a gente já aprendeu como fazer isso. Então, tá bom. Então, você sentou para estudar. O que você vai fazer agora? Você tem certeza do que você está fazendo? Quanto tempo você vai estudar? Como é que você monta esse ciclo? O que você faz dentro desse ciclo? Esse é o objetivo dessa aula de hoje, tá? Então, é isso que eu quero falar. Deixei umas anotações aqui que eu não quero esquecer de te falar absolutamente nada, tá? Então, é importante você estudar em paralelo todos os assuntos que você precisa ali estar estudando. Então, para quem vai fazer Marinha, né, e Exército, a parte de conhecimentos gerais, que já envolve um monte de subespecialidades ali, e a tua especialidade especificamente, tá? Então, falei da questão da linha do tempo, estudar, né, dar a mesma importância para todo mundo e não ficar de achismo. Então, o que eu tô te falando aqui, coloque em prática, tá? Então, tá bom. Então, você tá com tudo separado. Vamos supor que hoje você programou estudar, sei lá, 3 horas e você vai estudar radiologia, da parte de conhecimentos gerais, você vai estudar farmaco e você vai estudar a tua especialidade. Então, o que você vai fazer quando você sentar efetivamente para estudar? Aí você vai me perguntar, Melina, não tenho nem certeza do tempo que eu tô estudando, se estudo 1 hora, se eu estudo meia hora, se eu posso estudar menos tempo. Eu tenho recebido muitas dúvidas em relação a isso. E eu tenho explicado, claro, no privado para quem me procura, mas assiste essa aula que vai ser importante. Então vamos lá. Não tem problema nenhum você estudar 1 hora ou você estudar 30 minutos. Não faz a menor diferença, a verdade é essa. O que eu recomendo? Vou dar o meu exemplo, tá? Eu sempre fui uma pessoa de ciclos maiores, então sempre estudei em torno de 50 minutos a 1 hora.
atualmente eu tô numa fase que eu estudo menos tempo, tá? Porque tá me fazendo bem, os ciclos mais curtos, eu ando um pouco mais dispersa, eu tô numa fase um pouco mais dispersa, então tem me feito muito bem. Você também pode fazer isso. E não tem que ser nada fixo, gente, isso é o mais importante. Você sentou para estudar, você tem 3 horas naquele dia para estudar, você pode dividir naquele dia como você achar melhor, meia hora ou 1 hora, depende do teu dia, depende da fase que você tá, não tem problema nenhum. Agora, o que é importante? Como a gente vai dividir o ciclo em si. Então, vamos lá, a minha sugestão. Se você se propôs a estudar 1 hora, você não vai ficar lendo 1 hora de teoria, gente. Não tem condições, é muito chato, é muito maçante, é cansativo. Tua cabeça vai voar 1000 vezes, né? E o que vai acontecer? Você vai ficar, aquilo ali vai encher o saco, gente. Não tem condições. Então, vamos dividir o tempo dentro do teu próprio ciclo, tá? Então, vamos supor que você está estudando aí 1 hora. Você vai dividir, então, 40 minutos de teoria e 20 minutos de prática. O que é a prática? Resolução de questões. A gente vai ter um encontro de mentoria só para falar de resolução de questões, de tão importante que é. A gente pensa que é uma coisa até meio banal, e é uma arte você saber trabalhar as questões dentro do seu dia a dia, e eu vou te ensinar isso. Então, divide isso aí, né, para ficar mais dinâmico aquele teu ciclo. E se você for estudar meia hora, não tem problema nenhum. 20 minutos de teoria e 10 minutos de prática, de resolução de exercícios. Tá vendo? Ó, de novo, vamos voltar lá pro começo agora. A importância de ter o teu material separado. Quando eu falo, você tem que ter as provas separadas do teu computador ou impressas, do jeito que você preferir. Mas elas têm que estar à mão. Esse material, ele precisa estar ao teu alcance ali, porque senão você vai perder muito tempo. Você senta para estudar e aí daqui a pouco você nem sabe cadê o teu material que você vai estudar agora, você nem sabe. Isso tudo tem que estar separado previamente, porque senão você perde tempo. Tudo é perda de tempo, gente. Tempo é o nosso bem mais precioso. Eu canso de falar isso aqui para vocês. Então, não deixe isso acontecer. Tenha as provas à mão para que você possa trabalhar essas questões da melhor forma possível. Se você já tiver mais ou menos mapeado ali as questões que fazem parte do assunto que você está estudando naquele momento, maravilha, ok, ótimo. Se não tiver, não tem o menor problema. Você vai pegar aquelas provas e responder o que tiver ali aleatoriamente, tá? Já funciona como o quê? Adivinha? Olha que coisa maravilhosa, uma revisão, tá? Então, não tem problema. Com o passar do tempo, vocês vão vendo que a gente convive tanto com as provas antigas, e por isso que eu pego tanto no pé com isso aí, como é importante ter essa intimidade com as provas antigas, que você já mais ou menos sabe onde estão as questões que você precisa resolver ali, repassar aquelas questões onde já cobraram os assuntos da teoria que você acabou de estudar. Mas isso, gente, vai ser assunto ainda um próximo encontro nosso. Eu quero te falar uma coisa. Independente de você escolher o ciclo de meia hora ou o ciclo de 1 hora, aquilo que eu falei, não tem que ser nada fixo. Você pode fazer dos dois jeitos, né? Aquilo que eu falei, eu sempre fui dos longos, agora eu tô estudando de uma maneira mais curta, tá funcionando melhor pra mim. Pode ser que aconteça isso contigo também, tá tudo certo, sem problema nenhum. Agora, o que é importante nesse momento de leitura, né? Você vai perceber que por muitas vezes, eu também tenho recebido dúvidas em relação a isso, essa semana chegou bastante coisa sobre isso, como a cabeça voa, né, quando a gente tá lendo, porque não é uma tarefa fácil. Você sentar para ler um capítulo, às vezes um capítulo que você nunca leu, ou até às vezes um capítulo da tua especialidade, mas tem dia que parece que não flui. Gente, sem atenção não tem aprendizado, a verdade é essa. Então, a leitura dessa teoria, ela tem que ser feita com uma certa curiosidade, né? Eu sempre falo isso, tentando puxar aquele conhecimento para você, né? Olha aquele capítulo e entenda a estrutura dele, o que ele pode te trazer dali. Você vai lendo e já tentando adaptar aquilo para tua vida, para tua realidade, tentando entender, buscando sempre entender. Então não é que nem deitar no sofá e ler um livro de romance, né? É muito diferente. Então é essa leitura assim criteriosa, essa leitura buscando para você. Até porque, olha um ponto importante que eu quero te dizer. O plano de contingência, eu enxuguei para você 2/3 do edital. É muita coisa. Eu enxuguei muito. Mas eu sei que ainda assim ficou muita matéria, né? Ainda assim ficou muito. Então, você imagina. Então, você tem que pensar que quando você vai estudar a tua parte de conhecimentos gerais, como a gente não tem um tempo aí de 2 anos até a prova, você tem que pensar que às vezes você vai passar por aquele capítulo talvez uma única vez. Você não vai conseguir ficar voltando nele para você estudar 1000 vezes o mesmo capítulo, porque tem muita coisa para frente. Então, tá vendo a importância da qualidade do estudo, como você tem que puxar essa responsabilidade para você e ler aquilo ali com atenção, ler com responsabilidade e buscando realmente entender, trazendo a responsabilidade mesmo,
porque talvez você não consiga voltar ali. Você vai voltar sim, talvez você vai responder uma questão, fique com uma dúvida, você vai voltar naquela teoria, mas não é que nem na tua especialidade que você provavelmente vai ter a chance de passar mais de uma vez pelos capítulos. E tá tudo bem, gente, porque eu vou te dizer uma coisa. O nível de cobrança que existe na prova de conhecimentos gerais, do conhecimento que você tem que ter acerca daquele assunto, ele não alcança o detalhamento que acontece com a tua especialidade. Isso é uma coisa natural, tá? Não tô inventando a roda aqui, não. Isso é uma coisa natural. O que é o mais importante quando você estuda essa parte de conhecimentos gerais? Então, ele vai ter muita matéria que você não vê há muito tempo, ou capítulo que você nunca viu na tua vida mesmo, talvez tenha algum livro ali que você nunca tenha visto, que não tem problema nenhum. Você vai estudar aquilo ali, claro, sempre atenção na qualidade versus a quantidade, não adianta passar correndo de qualquer jeito. Mas é fazer aquela leitura criteriosa e buscando formar aquela base, a tal da base sólida que eu sempre tô falando aqui, para que te dê um norte para responder a questão. Tá entendendo onde eu quero chegar? Quando você vê uma questão de conhecimentos gerais, às vezes você vê aquele assunto e fala, meu Deus, acho que eu não li isso aqui, não vi isso aqui em lugar nenhum. Até porque a gente não tem como adivinhar o futuro, né, gente? O que vai ser cobrado. Mas você olha aquilo ali e você vai, não, peraí, esse assunto aqui, eu li alguma coisa sobre ele, eu li um capítulo sobre ele, e você consegue ter um norte, você consegue ter elementos, repertório, essa palavra que eu queria, repertório para responder a questão. Para pelo menos olhar as alternativas e falar, não, isso aqui não é por isso aqui não é por isso, nem que seja por exclusão. Ah, não tem problema nenhum. O importante é você saber responder. Muitas vezes você vai olhar e realmente não vai saber. Nossa, isso aqui eu não vi, não sei, não tenho a menor ideia. E aí quando você lê de novo a questão, você fala, não, peraí, eu li alguma coisa sobre esse assunto. Então, entendeu? O nível de detalhamento, ele não é o mesmo da tua especialidade. Na tua prova de especialidade, sim, vão ser cobradas coisas de especialista. Então, vai ter muita coisinha, muito detalhe ali, que provavelmente eu, que não seria da área, por exemplo, de endo, não saberia responder, mas que para você que é endodontista, que passou muitas vezes ali por aqueles capítulos, vai saber. Ah, então, atenção nisso, gente, muita atenção. A gente às vezes fica se apegando muito a detalhes. Olha, hoje me chamou a atenção, eu atendi uma aluna que veio falar comigo e falou, ai Melina, agora eu vou chegar num ponto que eu queria também. Eu não consigo vencer um capítulo dentro de um ciclo. Eu falei, mas quem disse que tem que vencer um ciclo dentro de um capítulo? Porque, gente, vamos combinar. Tem capítulo ali de livro, pega um capítulo do Lindy, é gigantesco. Tem capítulo de 20, 30 páginas. Então, não faz sentido você querer vencer aquilo dentro, mesmo que seja um ciclo de 1 hora, que você vai ler 40 minutos. Não é assim que funciona. E não tem problema você pegar um capítulo, que seja muito grande, e dividir em pedaços menores para que você consiga estudar com qualidade. Claro, tendo atenção, né, e lembrando que a parte de conhecimentos gerais, ela não te cobra tantos detalhes quanto a tua especialidade. Então, você não precisa ficar muito minucioso naqueles capítulos ali da parte de conhecimentos gerais especificamente. Então, toca a ficha, tá? Divide, se for um capítulo muito grande, divide em partes menores para que você consiga ler com atenção, trazer aquele conhecimento e sedimentar alguma coisa ali dentro de você, para que você crie a base para responder o que você precisa responder. Ah, não tem problema você... Existe uma linha muito tênue, né, entre a gente fazer isso. Eu entendo que às vezes não acontece do dia pra noite. Por isso que eu digo, o que eu te falo aqui, coloca em prática. Sem questionamentos, só coloca em prática. Lembra que eu já passei pelo que você tá passando, exatamente pelo que você tá passando, e eu tô te dizendo que funciona. O que eu tô te falando aqui tá validado já há quase 6 anos que eu venho, além de ter feito isso comigo, aplicando com outros alunos. Gente, ciclo de estudo é uma coisa que eu trouxe comigo pra vida. Eu desenvolvi naquela época e eu trouxe comigo. Eu estava estudando até 15 minutos atrás. Os assuntos do meu interesse que eu estudo todos os dias, eu estudo por ciclo. Eu também faço essa leitura. Também tenho capítulos enormes para ler dos livros que me interessam e que eu divido em pedaços menores para poder trazer para mim essa responsabilidade. Entendeu? Muito importante. Então a gente falou da questão do... Oh, meu Deus do céu, me sumiu aqui agora. Da questão do tempo de leitura e de trazer a responsabilidade para você. Então, existe uma linha tênue mesmo entre você querer fazer isso aí, né? Vai pegar um capítulo grande de conhecimentos gerais. Você não é pério, mas pegou um capítulo do Lindy que é gigantesco. E você vai dividir aquilo em pedaços menores para você conseguir ler com qualidade. E você querer ficar muito minucioso naquilo ali e não ver a matéria andar. Que foi uma queixa que eu também recebi essa semana. Ai, Melina, parece que eu não vejo a matéria andar, porque eu preciso dividir um capítulo em várias partes e parece que eu não vejo a matéria andar. Tá aí também a importância de você ciclar as matérias, como eu já falei.
Não dá pra você querer ficar uma semana preso com um capítulo, gente, por maior que ele seja. Só ficar estudando ele. Não. Cicla isso aí do jeito que eu te ensinei na última aula. Perdeu a última aula? Eu deixei o link na área dos mentorados e já tá na plataforma do Hotmart, tá lá. É só clicar lá e assistir. Lá eu tô te explicando tudo como você vai fazer, como você precisa fazer para colocar isso em prática. Agora, eu falei da questão da leitura ativa, que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, gente, é ler puxando a responsabilidade mesmo, tá? Tentando, fazendo um esforço realmente para entender o que tá naquele capítulo. Você precisa entender o que tá ali. Agora, vamos falar um pouquinho da questão do tempo, né? Eu falei que você pode fazer o ciclo de 1 hora, o ciclo de meia hora, tanto faz, não tem a menor diferença nisso aí. Mas o que você vai fazer? Usar um cronômetro, né, gente? Usa o celular ali. Coloca o despertador no celular e importante, tira este celular da tua frente. Não tem condições de você estudar com o celular na tua frente. Hoje em dia a gente tem tanta informação a respeito de estudo para concursos, você digitar ali no Google, né? E tem uma técnica que sempre me chama muito a atenção, que se chama horas líquidas, né? Que é quando você seta ali um tempo para estudar e cada vez que você pega a tua cabeça viajando ou que você precisa levantar pra fazer uma coisa, você para o teu cronômetro. Gente, eu não gosto disso pelo seguinte, a impressão que eu tenho é que você fica numa noia tão grande com aquele despertador, com aquele cronômetro, de parar o cronômetro, para o cronômetro, que você não se preocupa com o que tem que se preocupar, que é o estudo. Então, onde eu quero chegar com isso? Do momento que você se propôs a sentar para estudar, se proponha a estudar, seja meia hora, seja 1 hora o teu ciclo. Se proponha. Evita distrações. Então, primeira coisa, celular na gaveta, longe de você, ou longe do teu alcance de visão. Usa ele como teu cronômetro, mas você vai deixar ele longe, tá? E quando você estiver ali estudando, se proponha realmente ficar ali e cumprir com aquele teu ciclo. Ou seja, o que eu tô querendo chegar? Gente, é tolerar certos desconfortos e controlar as tuas vontades, né? Não dá pra gente ceder a todos os nossos caprichos. Então, assim, você começou a estudar, deu sede? Poxa, não dá pra esperar acabar o ciclo. Não vai morrer de sede até ali. Deu fome? Não dá pra esperar o teu intervalo, né? Deu vontade de ir ao banheiro? Dá pra esperar um pouquinho. Então, claro, tem horas que não tem como, mas evita o máximo que você puder. Tolerar desconfortos na hora do estudo te faz uma pessoa muito mais forte, pode ter certeza. Tá? Dominar essas vontades faz parte de forjar a tua vida de concurseiro. Aqui eu quero que dure muito pouco. A vida de concurseiro é pra durar muito pouco, gente. É pra você começar a estudar, colocar em prática as coisas que eu te digo aqui e passar muito mais rápido do que eu passei. Se eu levei 2 anos, vocês não têm por que levar 2 anos. A verdade é essa. Quisera eu ter tido uma Melina me falando as coisas que eu te digo aqui todas as semanas. Tá? Então, coloque em prática o que eu tô te dizendo aqui. E controla essas vontades. Assim, isso é importante realmente. É uma coisa que a gente não dá bola. Então, assim, as pessoas sentam pra estudar, tá num dia meio disperso, que acontece. Hoje eu até postei isso nos stories, né? Que como a gente gostaria que a nossa concentração fosse ao longo de um ciclo de estudo, linear, né? Começou e terminou igual. Como que ela é? Assim. A verdade é essa. Comigo também é assim. Tem dia que tá melhor, tem dia que tá pior. E aí, no dia que a gente tá muito disperso, qual é a tendência? Qualquer coisinha você levanta. Né? Então, acaba que o teu estudo de 1 hora acaba virando em nada, porque você levantou pra ir ao banheiro, você levantou pra buscar água, você levantou pra ver o que o teu cachorro tava fazendo, você levantou, você deu uma olhadinha no celular. Evita isso, tá? Do momento que você se propôs a estudar, senta pra estudar e cumpra com aquilo ali. Por isso que eu pego tanto no pé com a importância, né? Já lá no nosso primeiro encontro que a gente falou sobre, mas não foi o primeiro, mas um dos primeiros, sobre planejamento, né? Como importa você colocar horário nas coisas, né? Então, assim, vamos supor, eu me propus, cabe na minha rotina estudar numa quarta-feira, das 4 às 6 da tarde. 4 horas, chova ou faça sol, esteja pronto para estudar, com o teu material separado, no teu local de estudo, porque isso é importante, é compromisso. Tudo é compromisso, gente. Essa repetição de todos os dias é o que faz o teu estudo ganhar fôlego e que você não desista. Você tá entendendo por que quando de todas as pessoas que se propõem a estudar para concurso público, que não são poucas, tá? Muitas querem passar, por que 90% delas ficam pelo caminho? Talvez até mais. Eu tô sendo otimista com essa estatística. Talvez até mais. Porque exige esse compromisso de você. E quem tem esse compromisso, quem consegue manter essa rotina, não vou nem falar em disciplina, não. Quem consegue manter essa constância, esse hábito que vai se criando, que você precisa de tempo para deixar criar, vai longe. Então, assim, sentou pra estudar, se propõe a estudar. É meia hora. Hoje eu tô muito disperso fazendo um ciclo de meia hora. Sem problema.
Maravilha. Lê 20 minutos, responde 10 minutos de questões, tira um intervalinho de 10 minutos e volta. Não vai fazer a menor diferença no fim das contas, tá? Vai aumentar um pouquinho o teu tempo só, porque você vai ter um pouquinho mais de intervalo, mas sem problema, tá? Isso aí é uma outra conta. Mas evita essa coisa de ficar muito noiado com o telefone, tá? Então, coloca ali como teu guia mesmo, teu despertador e deixa ele fora do teu alcance de visão, tá? Trabalhar o desconforto é importante, sim. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu fico aqui falando pra vocês coisas que ninguém fala, tá? Porque eu não cubro nada de açúcar, vocês já perceberam? Então as coisas que eu te digo aqui, elas são reais, são coisas que eu trago comigo até hoje, mas elas não são verdades docinhas, né? Não é o que todo mundo quer ouvir. Você queria que eu dissesse pra você que você pode estudar qualquer hora que você quiser, que, dia que você tá muito cansado, que você não precisa estudar, que você pode pegar mais leve. Isso é o que todo mundo fala. Talvez se eu te falasse isso também, eu tivesse 50 mil seguidores, não os 3 mil que eu tenho, né? Mas eu me recuso a ir pra esse lado da manada que faz isso, porque eu me sentiria te enganando. Eu tô aqui pra te dizer a verdade, pra te dizer o que funciona. Qual é a realidade que você precisa ter para que você seja aprovado, para que você seja aprovado no concurso que você sonha. A verdade é essa, gente. Ser aprovado num concurso de alto nível, que é o que todo mundo que tá aqui comigo quer, que muitas vezes tem uma vaga no país inteiro, requer ferramentas, sim, que precisam ser colocadas em prática e respeitadas. Então, essa semana me chamou muita atenção que alguém me escreveu, como é que era? Se eu acreditava que era possível passar de primeira. Gente, é claro que eu acredito que pode passar de primeira. Todo mundo quer passar de primeira. Eu também quis passar de primeira. Mas de todo mundo que quer passar de primeira, quantos realmente estão dispostos a respeitar o processo até a aprovação? Que pode ser que não seja de primeira, pode ser que leve um ano. E aí? A maioria das pessoas não está disposta a isso não, gente. Tá ali, passou a prova, larga tudo e só vai pensar em estudar outra vez quando chegar o próximo edital. Vocês acham que isso faz alguém aprovado? Não faz, gente. Não faz. E eu que trato muito com concurso militar, principalmente, a gente tem uma vantagem enorme, que é a questão de ter prova todos os anos. Você imagina você ter a previsão de um concurso todos os anos. Ok, pode ser que não abra vaga para tua especialidade, passe aí 1 ano, 2 anos sem abrir, mas você sabe que vai abrir. É um concurso que tem todos os anos, gente. Então não tem sentido você não estudar e você não manter a rotina de estudos. É isso que vai te fazer aprovado. Quando eu te falei que a gente vê na internet muita coisa para concurso público, a gente vive a era da informação, é claro. E muitas coisas que a gente vê sobre concursos, elas até se aplicam. A questão do, mas eu prefiro ter uma apostila pronta, eu prefiro ter um PDF resumido, eu prefiro ter uma videoaula. E eu já falei sobre isso em encontros de mentoria também. Elas têm o seu espaço, pode ter esse material, pode ter o seu espaço, sim. Quando a gente pensa num concurso que tem aí 500 vagas no país, sei lá, um concurso do Correio, um concurso do Banco do Brasil, que são bons concursos, mas não é o concurso de alto nível que você está buscando. Que a grande maioria que está comigo aqui está buscando. Quem está aqui comigo normalmente está atrás de uma vaga no país inteiro. Como o concurso que eu fui aprovada. Era uma vaga na aeronáutica, era uma vaga na marinha. No máximo abri 2. Quando muito 3 vagas. Entendeu? Então, olha a importância de você realmente colocar em prática as coisas que eu estou te falando aqui. Quando a gente fala de concurso de alto nível, a conversa muda. E eu tô aqui pra te falar a verdade, pra te dar a real. É pra te dar a real mesmo. Então, coloque em prática as coisas que eu tô te falando, tá? Então, independente de você fazer ciclo de 1 hora, meia hora, isso não faz a menor diferença. O importante é você estudar. Coloque em prática, tá? Tô disperso. Estuda meia hora, sem problema. Isso não vai afetar de maneira alguma a tua aprendizagem. De maneira alguma, tá? O importante é você estudar. Se proponha a cumprir aquilo que tá proposto. Então, se no teu planejamento lá, que eu já ensinei como faz, você se propôs a estudar 2 horas por dia, estude as 2 horas por dia. Estude. O dia que não der vai ser a exceção, não vai ser a regra, tá? Faça do teu estudo uma prioridade. O estudo tem que ser prioridade, tá? Uma coisa que me chamou a atenção essa semana, foram muitas caixinhas que me chamaram a atenção mesmo. Alguém falou que depois de um dia de atendimento, como é difícil estudar à noite, né? A pessoa trabalha o dia todo, né, no consultório. Gente, eu entendo. Eu não parei de estudar nenhum dia na minha preparação, nem um dia, não podia, os boletos continuavam chegando, gente, não tinha o que fazer não. Eu precisava mesmo trabalhar. E eu sei o quanto é difícil, mas é possível.
É cansativo? É, claro que é. Não tô dizendo que você tem que trabalhar ou que você tem que parar de trabalhar, não. Nós somos as nossas circunstâncias, gente. A verdade é essa, somos as nossas circunstâncias. Então, se você tem que trabalhar, como era o meu caso, você tem que se virar dentro daquilo ali. Se você tem como não trabalhar, perfeito também, olha que coisa boa. Não existe uma relação de causa e efeito de que você não tá trabalhando, você tem mais tempo para estudar e você vai passar mais rápido. Não existe. Mas é claro que quem tem mais tempo para estudar e se propõe a estudar de verdade, vai conseguir vencer um X de matéria num tempo menor do que uma pessoa que só tem 1 hora por dia. Não quer dizer que os dois não vão chegar ao mesmo final. Pode ser que um leve mais tempo do que o outro. Então, pensa nisso. Tá? Então, gente, a mensagem que eu queria deixar hoje mesmo era essa. Não se preocupa com o tempo do teu ciclo de estudos, tá? Ah, é meia hora, é 1 hora, faz diferença? Não, não faz diferença. Estude da maneira como for melhor pra você. No dia que for melhor pra você. Então, tem dia que você tá mais disperso, você pode estudar meia hora, fazer ciclos de meia hora. O dia que tá bem, faz um ciclo de 1 hora. Não tem problema. O importante é, dentro do ciclo, então, vamos revisar. Quem faz de 1 hora, 40 minutos de teoria, 20 de resolução de questões, deixando tudo separado previamente para não perder tempo. E quem vai fazer o ciclo de meia hora, 20 minutos de teoria e 10 minutos de questões. Se propor a realmente cumprir aquele ciclo da melhor forma possível, tolerar alguns desconfortos que fazem parte, né? Então, se propor realmente a se concentrar naquilo ali, buscar fazer a leitura daquele capítulo de uma maneira bem curiosa e trazendo para si a responsabilidade de entender aquilo ali que é importante, tá? E cumprir com o proposto, gente. Cumprir com o proposto, tá? E deixar o tempo passar. Eu sempre falo isso, só faz. Só vai fazendo, sem grandes questionamentos. Olha, quem me acompanha tá vendo a luta que eu tô pra aprender francês. Gente, tem dia que eu falo, meu Deus, eu nunca vou aprender isso aqui. E eu me considero uma pessoa com uma certa facilidade para idiomas, sempre tive uma facilidade com idiomas. Mas o francês tá realmente me tirando do sério. A última semana, eu não vou dizer que eu quase desisti, porque eu não desisti, não quase desisti. Mas eu cheguei a ficar mal, assim, de falar, nossa, eu nunca vou aprender. Mas eu só sigo, tá? Esse pensamento vem e eu falo, tá, veio, vai embora, ok, eu só estudo. Eu cumpro o que tá proposto. Essa semana eu já achei que deu uma melhorada. Olha, quem sabe um dia vai, né? Então a gente só segue. É isso, você só vai seguir. Só vai seguir. Coloque em prática tudo que eu te falei. Se esqueceu, volta nas aulas, tá tudo lá no Hotmart. Se precisar de algum link, manda pra mim, que eu mando pra você. Às vezes não encontra, tá difícil. Manda pra mim que eu mando. Coloca em prática exatamente o passo a passo que eu tô te ensinando aqui. O nosso próximo encontro, eu não decidi ainda, mas eu acho que nós vamos falar sobre já a resolução de questões, tá? Eu vou pensar aqui direitinho ainda, mas eu acho que nós vamos falar sobre resolução de questões, que é fundamental. Como é importante você saber trabalhar com a resolução de questões e trazer isso para o teu dia a dia da melhor forma possível, tá? Então eu espero que realmente tenha sido um alento mesmo esse encontro nosso, porque eu falo um monte de verdade? Falo um monte de verdade que ninguém quer ouvir, falo. Mas eu também te trago esse alento, tá? Então, menos neura no estudo. Vocês veem que eu descomplico demais o estudo. Comigo tem que ser tudo muito simples. Não tô dizendo que é fácil, mas é simples. Eu deixo tudo muito simples. É um passo a passo para você seguir e é o que eu quero que você faça, tá? Coloque em prática aí o teu estudo, os teus ciclos e depois me conta como é que tá indo, que eu quero saber, tá bom? Então, uma boa noite para vocês e a gente se vê já logo no começo da próxima semana para o nosso próximo encontro de mentoria. Eu acho que na próxima semana nós vamos fazer 2 encontros, tá? De repente, terça e quinta, ainda não decidi, mas a gente vai se falando, tá bom? Uma boa noite, tchau, tchau!